Em que ponto da carreira um cineasta consagrado precisa estar para começar a fazer filmes, ou pelo menos para fazer um filme sobre si mesmo, aqueles filmes autorreferenciais que repassam a sua vida, a sua carreira, a sua obra? O Fellini, quando fez 8,5, por exemplo, que é um clássico que eu super recomendo que vocês assistam, quando ele fez esse filme, ele já era o Fellini, ele já era um mestre do cinema e era visto assim, ele era considerado um diretor celebridade, assim como o Woody Allen, quando fez Memórias, o contexto era um pouco diferente, mas ele já era também um cineasta popstar e que tinha feito tanto sucesso com as suas comédias que ele se viu na necessidade, ou pelo menos com o interesse, de falar com o seu público através do Memórias sobre os seus interesses, que iam muito além da comédia. Ele queria fazer filmes mais sérios, ele queria fazer filmes inspirados, inclusive no Fellini, no Bergman, enfim, em todos aqueles diretores europeus que o inspiravam. E, como eu falei, esses diretores, eles já tinham cacife, eles já tinham status para fazer esse tipo de filme. O Alejandro González Iñárritu, ou Iñárritu, como a gente costuma falar no Brasil, já tá nesse ponto da carreira. Ele fez filmes que ficaram bastante famosos no México, depois nos Estados Unidos, já tem 2 Oscars, nessa leva de Oscars que diretores mexicanos ganharam nos últimos anos, 2 pro Iñárritu, 2 pro Afonso Cuarón e 1 pro Guillermo del Toro. E tem uma outra pergunta ainda, mesmo que ele já esteja no ponto da carreira em que ele possa fazer esse tipo de filme, ele funciona? Esse filme aqui funciona? Eu tô falando do Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades, porque independentemente de qualquer coisa que eu possa falar em relação à proposta, um filme precisa se resolver em si mesmo. O 8,5, o Memórias e tantos outros filmes autorreferenciais, autoindulgentes, inclusive feitos por grandes diretores, só funcionariam, e só funcionam no caso desses dois, se eles se resolverem também como narrativa própria, independente, e não só como um comentário sobre a própria carreira. Mas enfim, eu vou falar um pouco mais sobre esse filme aqui para não ficar muito longo a introdução desse vídeo, mas o que dá para dizer é que esse filme aqui, o Bardo, do Iñárritu, se encaixa nessa categoria de filmes autorreferenciais, isso é muito óbvio. Silvério Daniel Jiménez Cacho é um documentarista mexicano que fez a vida nos Estados Unidos. Em meio a prêmios de reconhecimento à sua carreira, ele luta para lidar com suas próprias culpas, inseguranças e frustrações pessoais. Ambição ou pretensão demais não é necessariamente um problema. Eu vejo muito crítico, inclusive, falar mal de filmes, falando que, nossa, ele é pretencioso demais. Eu não acho que isso é um problema, eu acho justamente o contrário. Um filme que não tem ambição, que não tem pretensão, acaba sendo um filme genérico, pouco inspirado, derivativo, o que é sempre um problema. Eu também não acho que um diretor de cinema ser arrogante seja de todo mal. O Iñárritu é famoso por ser um cara arrogante, um cara que se acha muito. Eu acredito que o artista precisa ter um nível de arrogância muito alto para acreditar que aquilo que ele faz vai impactar as pessoas e que ele pode arriscar porque, enfim, qualquer coisa que ele fizer vai ter algum valor artístico. Também não vejo isso como um demérito pro diretor e não acho que isso influencia o filme necessariamente. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Bardo, e eu vou chamar apenas assim o filme, né, porque o nome é muito longo, acaba soando apenas como um chororô interminável do Iñárritu sobre coisas que não tem nem tanta gente assim criticando ele por fazer. A não ser que isso esteja acontecendo no México, quando o filme fala sobre aquele cara que abandonou o seu país natal e que tem culpas por isso e que tem uma dívida a pagar em relação à sua nacionalidade, em relação ao povo do seu país, e que se culpa por ter migrado para os Estados Unidos e que não se sente em casa nem no seu próprio país, nem no país para o qual ele emigrou, é algo que provavelmente tá na cabeça do Iñárritu, mas não são necessariamente coisas que as pessoas falam sobre ele, assim como era no caso do Woody Allen em Memórias, do Fellini em 8,5 e em vários outros diretores que acabaram fazendo filmes parecidos, ou com essa proposta de repassar a própria carreira. E já que eu citei esses 2 filmes para comparação aqui hoje, o 8,5, independentemente do que era parte da autorreferência do Fellini e do que não era um filme que esbanjava a imaginação onírica,
técnica, a criatividade artística, visual, narrativa do Fellini, assim como o Memórias do Woody Allen, que era um filme que tinha uma fotografia espetacular, uma direção maravilhosa e que, mesmo sendo um filme que refletia a personalidade do Woody Allen naquele momento, que não queria mais fazer comédias escrachadas e queria fazer filmes um pouco mais sérios, também tinha um senso de humor típico do Woody Allen. Então esses filmes funcionavam dentro das suas próprias propostas, independentemente da metalinguagem ou da parte autoindulgente e da parte autorreferencial. O Bardo, por outro lado, é um filme inchadíssimo, é um filme repetitivo pra caramba, é um filme que não tem imaginação, que não tem foco, ele acaba enveredando em alguns momentos por algumas tangentes que não fazem o menor sentido. Parece que o Inharrito quer abraçar o mundo, quer falar sobre todos os temas possíveis. Ele começa a falar, inclusive, com algumas gags visuais sobre o massacre dos povos originários do México, no caso, os astecas, principalmente. Ou seja, esse é um daqueles filmes que, ao tentarem ser sobre tudo, acabam sendo sobre nada, ou pelo menos eu posso dizer sobre muito pouca coisa. Tem um momento ou outro em que o filme utiliza os efeitos visuais, e aqui eu tô falando de efeitos visuais tanto práticos quanto também digitais, que são absolutamente desconfortáveis, porque eles fazem uma simulação da realidade ali, né? Eles tentam ser verossimilhantes, é isso que eu quero dizer, e acabam sendo apenas creepy, na falta de um termo melhor em português, acabam sendo apenas agoniantes de assistir, e eu tô falando de todas as cenas que envolvem o bebê, ou o não bebê, e vocês vão entender isso quando assistirem ao filme. Uma das evidências de que esse filme é um filme difuso, que é um filme repetitivo, cansado e cansativo, é o tanto de imagem que o Inharrito vai utilizar do protagonista andando e andando e andando e andando, fazendo cara de pensativo, como se realmente aquilo que tá acontecendo tivesse uma importância muito maior do que na verdade tem. E quando eu falei no começo desse vídeo que pretensão, que ambição demais nunca é um problema em si, eu acho que é um problema sim quando o filme não tem nada a oferecer em troca pelo seu investimento naquela pretensão megalomaníaca do diretor. O Daniel Giménez Cacho é um baita ator, e eu acho que o Inharrito escapa de fazer um desastre completo, apesar de o filme ser sim bastante fraco, por causa do ator principal que ele utiliza, que é muito bom e que é um daqueles atores absolutamente versáteis. Ele não é nem um ator que a gente possa dizer de uma nacionalidade específica, mas ele é um ator de filmes de cinema falados em espanhol. Então ele faz filmes na Argentina, no México, na Espanha, tem grandes filmes, ele trabalha com grandes diretores, ele fez filmes como Blancanieves, que é um filmaço, por exemplo, ou Zama, enfim, é um ator muito versátil e que aqui faz o papel de uma maneira muito eficiente. Eu acho que esse é o único ponto que eu posso falar que é positivo do filme, pelo menos a partir do meu ponto de vista. Ou seja, no final das contas, nessa luta para ser o novo Fellini, eu ainda fico 1 milhão de vezes mais com o Sorrentino, que não só em A Grande Beleza, como também em A Mão de Deus, que é o último filme dele, tem também lutado por ser um diretor que reverencia o Fellini e que tira dele, do cineasta mestre italiano, a fonte principal da sua inspiração. Eu espero muito que o Inharrito volte a fazer filmes muito mais voltados para a sua própria narrativa, que tenham um interesse principal na história e nos seus personagens, do que em si mesmo, porque isso ele provou aqui que não sabe fazer e não tem tanto estofo intelectual assim e tanta bagagem na carreira quanto ele acredita. Se você assistir ao filme, vem aqui dizer se você gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e para sempre receber notificações de vídeos novos, e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!